Nerdzada de todo o multiverso. E aí, como é que vocês estão, cara? Beleza? Hoje a gente se juntou aqui para falar sobre um marco nas histórias dos X-Men, os mutantes da Marvel. Um marco bem recente até, se você parar para pensar. E para falar sobre uma história muito complexa e confusa, a gente não conseguiu imaginar alguém melhor para auxiliar e guiar a gente nessa grande busca aí, essa grande aventura essas histórias dos X-Men. Rino Félix, lá do Nerd All Star. Brigadão, Rino, aí pela presença. A gente agradece demais, cara. Valeu demais. Obrigado aí por ter chamado. E bora falar um pouquinho sobre os mutantes. Bora aí, né? Essa grande mudança que teve aí no status quo dos mutantes, né? Que já andava meio bagunçado antes. Mas primeiro, antes da gente começar aquela ideia pesada sobre os X-Men, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal nosso e do Rino, é óbvio. Se você não é inscrito no canal dele, alguma coisa você tá fazendo de errado na tua vida, mas beleza. Deixa nos comentários o que você achou da história, o que você não achou. E vamos embora aí. Rino, vontade, se quiser, manda bala. Bom, para falar de Dinastia X, na verdade o nome Dinastia X foi adotado meio que no Brasil só, né? Porque ele é composto de 2 arcos, começa por aí. Ele é o House of X e o Powers of Ten. O X também numeral romano, então faz todo sentido ali e tal. Na história também a gente entende por que são as potências de X e por que a Dinastia X. Assim como tem o House of M, né, que é a Dinastia M, então traduziu como Dinastia X. E esse é o título, vamos colocar, oficial do arco completo no Brasil. Dinastia X não tem muito o que resumir, a não ser que é a maior revolução mutante atual na Marvel. É basicamente um recomeço, uma coisa totalmente nova para todos os mutantes, não só falando de X-Men, mas de todos os mutantes da Marvel. Tudo reestruturado, tudo refeito, os mutantes abordados de uma nova forma, e a partir de agora não existe mais a tentativa de coexistir. Agora os mutantes podem ser soberanos, têm a sua nação, a sua casa, o seu país, e quem não gostou não tem muito o que fazer. Então, essa é a Dinastia X. Os X-Men, eles têm passado de grandes mudanças desde a sua criação, né? Eles sempre se reinventando, mas a gente nunca viu algo tão grande assim, né? Porque, como o Rino falou, eles pegaram não só os X-Men, a casa do Xavier, eles pegaram todos os mutantes e colocaram numa nação soberana, né? Eles colocaram os X-Men, o Apocalipse, a Irmandade, todo mundo juntando a raça mutante, tornando Krakoa, que apareceu lá, acho que na segunda Gênese foi a primeira aparição dela, a Ilha Viva Krakoa, né? Também é um mutante, como um país, como uma nação mutante, onde eles têm a própria língua, têm a própria cultura, eles são considerados irmãos, têm as próprias leis, né? Que é importante isso para a história em si. E, cara, eu acho que revolucionou de uma maneira, assim, os X-Men, que a gente viu alguma coisa tentando parecer mais ou menos quando o Grant Morrison assumiu lá, tentando revolucionar os X-Men, que já era uma bagunça, mais ou menos. Desde os anos 90, lá para 98, começou a sair mutante do buraco, né? Todo mundo nascia mutante. Resolveu um pouquinho com os Dinastia M, mas não tanto, porque já o complexo de X, complexo de Messias, perdão, já voltou toda essa zona aí de mutantes e surgiram equipes milhares. E aqui eles não distinguiram as equipes e sim, mas deram um direcionamento para toda a raça mutante. A gente já tinha visto alguma coisa similar, mas se tratando de escala menor, com o Magneto no asteroide M. No caso do universo Ultimate, tinha aquela, acho que era Utopia, que após o Ultimato, que o pessoal todo acabou indo para uma área isolada também, mas nada dessa grandeza, né, que abalou realmente o universo Marvel como um todo, né, teve implicação em todas as HQs da Marvel naquele tempo. Isso daí já vem acontecendo desde a segunda Gênese, na verdade. A segunda Gênese é talvez a maior reestruturação depois da Dinastia X,
Porque a segunda Gênese, em 1975, quando aconteceu, foi... Vamos mexer na equipe principal dos X-Men, vamos tirar essa equipe que tá aqui desde que foi criada em 63, que eram sempre os 5 personagens principais, com adição de 2, 3, máximo 4 ali. Mas a segunda Gênese basicamente falou, tá, vamos mudar completamente essa equipe, não são mais esses os X-Men atual, e agora a gente tem um novo grupo. E aí onde entra a Tempestade, Wolverine, e aí vai aumentando cada vez mais a abrangência até mundial, né? Porque não é só os mutantes dos Estados Unidos. Tem o Colossus, que é russo, Wolverine canadense, Tempestade da África e por aí vai. E aí, nessa época, já é uma grande reestruturação, mas é uma reestruturação nos X-Men, não em todos os mutantes, né, como é a Dinastia X. Eu acho que a Dinastia X na minha visão pelo menos, a maior reestruturação geral dos mutantes. Porque para quem não leu ou não sabe do que se trata, todos os mutantes, todos que você imaginar, todos que você pensar, inclusive os vilões, estão todos juntos num único lugar e agora são todos parte da mesma nação. Então todos os vilões têm anistia, eles são julgados pelas leis krakoanas, e o Apocalipse, que é um dos maiores vilões dos X-Men, faz parte do conselho principal de Krakoa, ao lado do Charles Xavier, ao lado do Magneto, ao lado da Emma Frost, ao lado da Kitty Pryde. E também tem um retcon danado em cima da única humana constante nos X-Men, quase desde a sua formação original, né? Eles pegam a Moira MacTaggert e esquece que ela é humana, ela é uma mutante, né? Ela tem o gene X desde sempre e ela tem um tipo de um pacto, como é que eu posso falar? Um acordo com o professor Xavier, escondido durante todos os anos de formação dos X-Men, todas as histórias que se passaram na Marvel, é muito bem feito, eles conseguem amarrar muita coisa, inclusive mortes de personagens, eles conseguiram dar uma reviravolta que conseguiu fechar de uma maneira bem satisfatória. Eu fiquei completamente satisfeito com esse retcon. Eu não gosto de retcon. Isso que eu ia falar, tem muita gente que não gosta de retcon. Mas eu acho que o retcon da Moira, que era uma personagem meio que jogada às traças, assim. Ninguém se importava com a Moira. Quem era a Moira? Era, às vezes, namorada do Charles Xavier. Às vezes, ela era quem cuidava dos mutantes que estavam machucados. E, assim, não tinha muita importância. Eu acho que a maior importância da Moira foi que ela teve um filho mutante, que é o Proteus. Mas fora isso, não tinha muita relevância para Moira. Ela era uma grande geneticista, ela era a única humana ali dentro daquele grupo que falava com outros humanos a favor dos mutantes. Então ela entendia toda a causa do Charles e tudo mais. E aí em 2019, a Marvel falou, então, sabe essa humana que tanto falava em favor dos mutantes? Na verdade, ela não é humana. Na verdade, ela é mutante. Só que o poder dela é a ressurreição com todas as memórias da vida anterior dela. E aí, isso já tá acontecendo pela 10ª vez. Isso que a gente tá lendo desde a criação dos X-Men é a 10ª vida da Moira. E pra piorar, o Charles sabia o tempo todo. Mas aí o Charles, ele tendo esse propósito, ele conhecendo, no início ele não queria, né? Ele conhecia todas as vidas da Moira, que ela procurou ele nessa 10ª vida, para falar, ó, tudo que vocês fizeram, tudo que nós fizemos em prol dos mutantes ou não, deu merda até agora, a gente precisa reverter isso. Tentei ser boazinha, tentei ser má, tentei ser os dois, não deu certo. E você sempre manteve essa linha e não deu certo. A gente precisa fazer alguma coisa. E o Charles falou, não acho que dá para tentar de alguma maneira. Só que sempre ele sabendo do propósito e trabalhando para, caso não der, ok, a minha tentativa de paz não deu certo, vamos nessa. E é muito bem construído isso, cara, porque
eu acho que faz mais sentido do que do nada o Charles virar um filho da puta, assim, sabe? Então, a gente entende todos os momentos, depois que a gente entende o que a Moira é, e o que a Moira sabe, e o que ela passou pro Charles, a gente entende todos os momentos que o Charles passou e que o Magneto passou, porque o Magneto também sabia. Então, a gente começa a entender por que nesse momento eles se separaram, por que nesse momento eles estavam amigos, por que nesse momento um ficou mais extremista e o outro um pouquinho mais pacífico. Então dá pra entender, porque cada um foi tentando fazer de uma forma diferente. Eles não queriam aceitar a verdade da Moira, né? Porque, pô, a verdade da Moira é doída. É muito doída ela, quando ela explica, e quando a gente lê isso, principalmente na Potências de X, quando a gente vê o que aconteceu em todas as vidas dela, e a gente vê a grande revelação, né, de que o Homo superior não é a evolução do Homo sapiens. A evolução do Homo sapiens é o Homo novissima, que é a tecnologia, né? O Homo sapiens, ele se funde com a tecnologia, e não os mutantes, não se tornam mutantes. Então a espécie vai acabar de alguma forma ou de outra. Sim. E aí, quando eles começam a caçar uma solução para isso, para os mutantes poderem sobreviver, né, no meio dessa evolução toda, a gente começa a entender um pouco mais as questões que o Charles teve durante a vida, esses momentos de que parecia que ele estava meio vilão, e agora ele está muito bonzinho, e o Magneto também, e por aí vai. É até legal essa questão das duas revistas, a House of X e a Powers of Ten, porque uma vai continuando a história da outra, porém, cada uma das revistas tem um tom. A House of X, ela me agradou mais na época que eu fui lendo ambas, né? Porque ela tem uma questão mais política, né? De relações internacionais entre Krakoa, os outros países. E a Powers of Ten é uma coisa mais de ficção científica. E de abordar muito a questão do Nimrod e a questão que o Rhino falou, né, da evolução do homem que se funde com a tecnologia e tal. Aí me agradou, na época, mais o House of Ten, o conteúdo das edições. Mas ambas são legais. Eu acho que, assim, é bacana o retcon, mas tem momentos que eu ficava um pouco confuso, assim, nessa questão do poder. Isso acontece. Tem muita gente que pergunta mesmo, tá, eu não entendi como é esse poder da Moira de ressurreição, mas como assim, ela volta no tempo? É um pouco confuso porque entra também um pouquinho da questão do multiverso. Porque cada vida vivida por qualquer um dos personagens nos quadrinhos é um universo único. Então, tá acontecendo aquele momento, aquelas situações na Terra, sei lá, 200. Nessa Terra 200, quando a Moira morre, ela volta pro útero da mãe e ela renasce com o conhecimento que ela já tem em alguma outra Terra. Então, em algum outro universo. Coloca aí que no universo 300 agora, ela tá nascendo, mas com as memórias da primeira vida dela. Então, é meio que uma volta no tempo e não é. Porque ela reencarna, vamos falar assim, ela reencarna em outro universo com as memórias que ela teve de um universo que ela já viveu. Então ela já foi pro futuro, ela já viu coisas, e aí quando ela morre, ela volta a nascer, e a partir daquele momento ela nasce em outro universo. Então essa 10ª vez que ela tá vivendo é o universo 616, que é o universo tradicional que a gente tem nos quadrinhos da Marvel, basicamente até hoje. É um HQ que você tem que ler mais de uma vez, porque tem muita informação. Sim. Tem muita informação e o Hickman gosta de colocar diagrama, tabela. Sim. E um monte de coisa assim, com mais informações adicionais ainda, como se não bastasse só o que tem na história em quadrinho, né? E eu acho que tem que sim ser lida mais de uma vez, acho que mais de 2 ou de 3 pelo menos, até porque muitas revelações são feitas no final, e aí quando você entende no final o que aconteceu, você lê de novo com outra visão, e aí você começa a entender, e aí você percebe que o House of X, a Dinastia X, a revista House of X, ela é esse acontecimento, vamos falar assim, daquele momento atual do universo 616. Então já é a revolução.
A revolução já está acontecendo. A revolução de Krakoa já está estabilizada, é a criação da nação mutante, já é a politicagem ali de dar os remédios que Krakoa faz, que são remédios para a humanidade, tipo assim, fantásticos. Cura câncer, cura Alzheimer, coisa desse tipo. Então, para quem vê Krakoa como uma nação mutante oficial, vai receber os remédios ali e tudo mais. Então, House of X tem essa pegada já meio politicagem, porque já é a consequência, já é o atual, a mudança oficial. O Powers of Ten, ela é o porquê tá acontecendo essa mudança. O Powers of Ten explica pra gente o que mudou. Por que isso tá rolando? Por que o House of X tá rolando? Por causa do Powers of Ten. Ali a gente tá entendendo e ele explica pra gente melhor todo o que aconteceu pra chegar nesse ponto. Por mais que House of X, Powers of Ten seja um pouquinho confusa de ser lida, porque ela vai te contando a história em formas meio... Essa página aqui que mostra uma vida, nessa próxima aqui é outra vida, e aí vai meio que intercalando, assim, então é um pouquinho confusa de ser lida. E ela não deixa, pelo menos no início, ela não explica que são outras vidas, você não sabe o que está acontecendo, você acha que está viajando no tempo, uma linha só temporal, em diversos momentos, porque vai ficando confuso e também não é sequencial. É complicado, viu? Mas eu gostei dessa Power of Ten também, porque dá um vislumbre, assim, do todo, assim, são realidades diferentes, vamos chamar de realidades, vidas diferentes da Moira, só que eu fiquei meio assim, porque parece que todos os universos, eles são movidos a Moira, né, todas as ações que levam ao fim ou não desse universo, o destino ou não, é tudo centralizado nela. Eu falei, pô, será que o universo Marvel, o centro do universo Marvel é a Moira? Então, mas se você parar pra pensar que o universo 616 é o universo que mais tá livre da Moira. Porque o Charles e o Magneto seguem o que eles querem. Até que chega um ponto e eles falam, cara, não tá dando certo. A gente já teve quantas guerras iniciadas pelos humanos contra os mutantes? Não tem guerra dos mutantes iniciando contra os humanos. Não tá dando certo essa coexistência, não tá dando certo a parte pacífica do Charles Xavier, não tá dando certo o extremismo do Magneto. Vamos seguir, então, o que a Moira já contou pra gente e a gente sabe o que vai rolar? Vamos tacar não sei se aqui pode, mas vamos tacar o foda-se. Vamos tacar o foda-se e vamos criar o nosso e já era. E vamos seguir sozinhos. E eu achei legal que chega a um ponto que, assim, que esse ser, né? Esse ser humano, esse novo ser, esse novo, o pós-humano, né? O Leroy falou bem. O pós-humano, ele é quase uma deidade, pô. Quando chega a Falange, né, a grande tecnologia e tal, eles falam, né, que a Falange não é a maior. Existe alguma coisa ainda maior em nível tecnológico que a Falange, e que talvez é isso que os humanos sempre chamaram de Deus. Que eu acho que o Powers of 10, né, o Potência de 10, ele é o que justifica tudo, né? Não só na história, mas tudo que aconteceu, tudo o que vai acontecer ainda pra frente. E, pô, a gente tava falando aqui, o Rino falou muito bem, né, das questões que o Hickman traz e consegue explicar muito bem aqui, que é meio filosófica até, né? Se você parar pra pensar, ele mostra que a evolução do ser humano em si poderia ser o Homo superior? Poderia, se fosse uma evolução natural. Mas o que acontece? O ser humano criou a tecnologia, e a tecnologia está aperfeiçoando o ser humano, que está aperfeiçoando a tecnologia, que também não deixa de ser natural, tanto que a Falange são tecno-orgânicos, né? Que é o que o ser humano acabou se tornando também no futuro. Eu acho um pensamento muito foda, assim, um trabalho assim, de criatividade, cara, que você não vê em qualquer lugar. E eu acho que a Marvel, assim, teve um balls da porra, assim, teve uns culhões, assim, de falar, meu, pega os nossos medalhões que um dia foram, né, hoje em dia estão voltando a ser, mas não são nada comparado ao que eles foram carregar a Marvel nas costas aí durante uns 20, 30 anos,
e faz o que você quiser, porque eles estavam perdidos, eles estavam morrendo de varíola lá, de Sim, aquela coisa lá sim. dos inumanos, por causa de contratos cinematográficos de milhões, eu entendo, milhões, até eu matar os X-Men. Mas ele pegou e transformou, e colocou eles de novo como uma potência no universo Marvel. Só tem o problema com uma coisa que eles até explicam, que não são clones, que não são cópias. Mas eu tenho um problema com isso, assim, é meio sexto dia, sabe, do Schwarzenegger, porque se eu acho que se os X-Men, eles morrem, eles têm isso agora de ressurreição, não como a Moira, né, eles acabam criando, juntando 5 mutantes lá. É o Proteus, Elixir, o Bolas Douradas, que agora é o Ovo, mudou o nome. A Hope, né? E Tempus. E eles acabam criando corpos com vida, uma cópia exata, geneticamente exata dos mutantes. E os com consciência, Xavier, né? Com a mesma consciência, memória, tudo. Isso, o Xavier, eles juntam as duas coisas, né? Eles chamam de casca. Que a casca é o corpo ali, e o Charles, ele tem o backup no cérebro lá, né? No cérebro acoplado. Ele tem o backup da mente dos mutantes. Então ele só pega o backup e coloca na casca. E aí esse ser tá vivo de novo. Sim. Eles não são pra mim, não é. Eu achei pra mim. Eu achei muito paia isso, porque na primeira missão lá, tem uma missão que eles vão fazer, né? Que eles vão destruir um sentinela, um possível sentinela que exterminaria eles no futuro, né? Nimrod, né? O futuro projeto Nimrod lá. O projeto Orquídea. É a fábrica, é a primeira fábrica do Nimrod. Isso. Aí acaba que todo mundo morre, né? Que todo mundo que vai na missão. Porra, eu fiquei, caramba, os caras matou o Ciclope, pô. O Ciclope tava da hora, o maior pau no cu tava da hora. Não, aí passa, sei lá, passa pra outra edição, aí tá lá de boa, lá ressurgindo, a galera, sei lá o que, porra, caidaço, tá ligado? Eu não curti muito essa ideia, não, pra falar a verdade, velho. Durante a minissérie eu até gostei, porque também entra nessa abordagem meio religiosa, filosófica. Sim. E tudo mais. Então é legal esse lance da ressurreição e tal. O meu problema com isso, na verdade, é o pós-Dinastia X. Que depois do Dinastia X, aí você começa a ver que isso, tipo, tira o peso. Sim. Então, qualquer coisa que acontecer, tá bom, depois o cara tá de volta. Mas eu concordo muito com o Rino, assim, dentro dessa história, eu acho legal. Eu acho que para o futuro, né, pra continuidade das mensagens, das histórias da Marvel, é que pega um pouco. Mas dentro dessa história eu acho legal, porque é como o Rino falou, entra um aspecto religioso que é como se eles tivessem vencido a morte, né? Que a morte é a única coisa que, invariavelmente, nem homens, nem mutantes conseguem vencer a morte, né? Um dia todo mundo vai morrer. A gente sabe que no mundo dos quadrinhos não é assim, né? Que todo mundo morre e ressuscita o tempo todo. Agora mas, assim, eles inventaram um jeito até de voltar todo mundo. Mas, assim, invariavelmente, a morte acaba sendo a única coisa de que ninguém pode escapar, tendo poderes ou não. Eu entendi na história, entendi justamente isso que vocês falaram, né? Aquela parte filosófica. Tem até esses levantamentos aí de são eles ou não são, né? Aquele barco de Teseu lá, o navio de Teseu, praticamente a mesma coisa. Só que eu fico pensando, não são mais eles, não são mais os X-Men, porque, pô, daí então, até depois... entra naquela questão também, sei lá, imagina você... pega a sua mente, você mesmo, pega a sua mente e consegue colocar num computador, e aí seu corpo morre, e você constrói um novo corpo com a sua própria mente, ainda é você, mas você tem o seu próprio pensamento, é você ou não é? O que é você? É o seu corpo ou é a sua mente? Inclusive eu acho, pessoalmente, assim, a melhor coisa já feita com os X-Men, com a equipe, assim, pegando... Não, é melhor coisa com Wolverine, melhor coisa com... Não, como equipe, como estrutura mutante, eu acho que é a melhor coisa feita com os X-Men, junto com Dinastia M, né? Com os mutantes, eu acho que bate ali. Eu gosto da segunda Gênesis, eu acho importantíssimo, eu acho que é muito importante para os quadrinhos como um todo. Acredito que Dinastia X vai ser no futuro, se o pessoal desconsiderou um pouco por causa
andamento das mensais lá fora, né? O pessoal já deu uma torcida de nariz, assim, mas eu acho genial as duas, o Powers of Ten e o House of X, eu acho genial. E acho que futuramente vai se tornar um clássico, assim, já que a Marvel não tem muito, esse aí vai se tornar um desses poucos aí, cara. Falando como um leigo de X-Men que só leu a fase do Bendis e depois leu isso aqui, acho que é uma grande revolução que foi para os X-Men isso aqui, eu acho fantástico. E eu acho que a Marvel escolheu a pessoa certa para fazer esse reinício, né? Porque até eu leio muito Vingadores, minha vida inteira, assim, eu lia muito Vingadores. E ele trouxe esse recomeço para os Vingadores, depois do Bendis também. Então acho aqui fantástico, tanto a história em si, como os textos adicionais que ele traz em todas as edições, né, trazendo informações a mais sobre Krakoa, né, sobre os mutantes. Eu acho muito legal aqui. A arte também é muito boa. Então acho que, assim, para quem quer começar a ler X-Men, que foi o meu caso, né, acho que é um ótimo começo aqui por Dinastia X. Eu acho que vale muito a pena. Realmente já é um dos grandes clássicos assim da Marvel. Uma das melhores coisas que eu li da Marvel. Cara, mas é uma coisa que eu gostaria, assim, até um pouco de discutir. Eu não sei se é tão excelente começo, porque eu acho que a leitura disso aí exige muito, sabe? Eu acho que é um gibi muito bom, mas eu acho que a leitura disso exige muito. Eu acho que talvez você apresentar isso como o primeiro gibi do X-Men para uma galera, talvez eles não se sintam fisgados tanto pela coisa, velho, porque é difícil, é uma leitura difícil. Eu acho que para um leitor de quadrinhos que não é leitor de X-Men, funciona muito bem. Agora, para quem não é leitor de quadrinhos, esquece. Nada dos X-Men é muito bom para você introduzir. Porque X-Men é bem complicado de você conseguir acompanhar a cronologia e tudo mais. Eu acho que nem segunda Gênese não é tão fácil assim para um novo leitor de quadrinhos começar a ler. Tem outras coisas muito mais fáceis, mas para um cara que já lê quadrinhos, ou que, sei lá, só lê Homem-Aranha, o cara só lê Vingadores, ou só lê DC, não sei. Começar a ler por Dinastia X, eu acho que faz sentido sim. Eu concordo bem com o Rino, cara. Eu acho que, como ele falou, para um leitor novo é complicado. Quando você mesmo tendo bagagem já é complicado. Você lê essas histórias intercalando e entendendo, mesmo após o final tudo explicado, você relê novamente, lê todos os prefácios, todos os anexos, todos os dossiês, né, que tem lá dentro das revistas. É complicado, é cansativo às vezes também, se você não tá curtindo para onde a história tá indo, se você precisa te empurrar, não foi o meu caso, mas muita gente reclamou que ela é cansativa e confusa, já fica meio assim. Mas pra porta de entrada pros X-Men, eu acho bom, acho uma maravilha, acho que é o melhor ponto de saída que tem dos X-Men em qualquer lugar. Agora, para um ponto de entrada para a revista em quadrinhos, aí já não dá não, cara. Vocês são muito bons, vocês me convenceram com seus argumentos. Você é muito mole, não tem postura, pô. Você tem que manter a sua ideia. Fala, não, é ruim mesmo, foda-se. Rino, agora para finalizar, fala aí uma coisa, a melhor coisa que você achou dessas duas minisséries, né, do arco Dinastia X, e a pior coisa que você falou, putz, podiam ter dado uma amenizada aqui, cara. Eu acho que eu gosto tanto de Dinastia X que é difícil achar uma coisa ruim na minissérie. Porque tudo que acontece ali é explicado depois, a gente tem algum entendimento depois. Então, por mais que apareçam vilões, assim, você fala, cara, o que o Apocalipse tá fazendo aqui? Como é que vocês aceitam? Mas Apocalipse de terno. Apocalipse de terno, igualzinho a agiota. Exatamente. De primeiro momento é difícil você meio que engolir isso. Pra quem já é leitor de X-Men, então, é mais difícil ainda. Mas depois você começa a entender a proposta de o que é a Nação X, e aí você fala, cara, tá, aquilo que eu não consegui engolir direito, agora eu consigo, porque faz todo sentido. Assim como eu falei da explicação depois do Powers of Ten e o que acontece no futuro. Então, coisa ruim do quadrinho, eu sinceramente acho que não tenho.
Eu acho que o mais complicado, que pode ser aí um ponto negativo, talvez, é um pouquinho da complicação que é para entender o Powers of Ten. Aquela narrativa meio quebrada de que mostra um pouquinho uma época, depois a outra, e na outra página outra. Então acaba gerando uma confusão aí, principalmente para quem é um pouco mais desatento. Eu acho que isso pode ser um ponto, talvez, negativo. De ponto positivo, eu acho que toda a revolução que trouxe para os mutantes como um todo é o ponto mais positivo desse quadrinho, e eu acho que o maior mérito desse quadrinho é esse, é a revolução que causou, não só nos mutantes, mas basicamente em todos os quadrinhos da Marvel, e a coragem que a Marvel teve de aceitar e colocar isso no seu universo tradicional, no seu universo oficial, e falar, tá, não, a partir de agora a Marvel é isso, a Marvel é mutantes na sua própria nação ali, e tem que aceitar. Show de bola. E notinha, Rino? 0 a 10. Sei que é difícil, 10, né? 10 com certeza. Dinastia X é 10. Show de bola. Você, Luca? Pior, melhor e nota? Cara, pra mim, eu quero destacar que além de ser uma história muito boa, eu acho também todo o aspecto visual dessa história muito legal também. A arte, como a gente falou, tipo, das duas revistas é excelente. E eu gosto muito do visual que alguns personagens aparecem utilizando aqui, sabe? Pra mim, é o melhor visual do Magneto, o visual do Magneto que tem aqui, acho muito legal. E vários outros, assim, o Nimrod eu acho legal. O Nimrod, pra mim, é o sentinela mais legal que já teve em todos os tempos, assim, de visual. Eu odeio assim. O Nimrod, cara, porque eu lembro do desenho lá dos anos 90, que ele vinha atrás do Bishop. Nossa, eu achava aquela coisa horrível, quadradão, dura, assim, eu odeio o Nimrod. E o que eu menos gostei é essa questão, assim, é um diferencial e é legal em alguns momentos, mas em alguns momentos eu acho chato um pouco esse excesso de didatismo e essa narrativa muito quebrada, assim, do Hickman, sabe? E todos aqueles mapas, diagramas e tudo aquilo, sabe? E cartilha e não sei o que, entendeu? Eu acho às vezes um pouco chato e que exige um pouco, assim, tipo, você tá com muita vontade de ler aquele negócio, assim. Às vezes dá no saco um pouco pra mim. E a nota, eu vou encerrar com nota... encerrar minha fala, né? Com nota 9, velho. Eu acho um baita quadrinho, velho. Show de bola. Dani? A melhor coisa aqui, eu acho que é justamente essa revolução que trouxe, esse começo, que basicamente constrói do zero essa nação mutante, né, que surge aqui. Eu acho que é um ponto muito positivo, foi o que eu mais gostei, que é essa parte de House of X. De negativo é mais essa confusão que tem no Powers of Ten. Você consegue entender no decorrer da história, você lendo, mas no início gera um pouco de confusão. Ele me gerou um pouco de confusão. E nota, eu dou um 10 logo aqui. Seu Paulinha, manda. Pô, cara, eu gostei bastante. Eu achei legal, o que é interessante é fugir do lugar comum, sabe? É muito foda, tipo, 60 anos, acho que o X-Men deve estar completando, não sei, 60 anos de história aí. E ficar repetindo a mesma história do oprimido, da coisa assim. Eu achei legal o que o Hickman fez de mudar isso, tá ligado? Não, tá bom, tem 60 anos de história disso aqui, bora fazer uma parada diferente, bora criar uma nação mutante aqui, pegar esse conceito aqui e bora fazer. E de pior é só o nerdzinho ter tudo que não aguenta mudança no quadril, né? Que ficou enchendo o saco lá. Não pode mudar, não pode deixar o Trizal lá, o Scott, a Jean e o Logan. Sempre existiu, mas agora que apareceu não pode mais, tá ligado? O nerdzinho ter tudinho não aguenta. Não pode colocar o professor tendo umas atitudes meio questionáveis. Acho que pode colocar o Xavier andando, isso é uma afronta. Pô, mas aí você deu uma roubada, pô, porque você não falou uma coisa que você achou ruim do quadrinho, você falou uma coisa que você achou ruim das pessoas que leem o quadrinho. E achou ruim do universo, né, que a gente vive. E a nota, Cabeção? Eu vou fechar com nota 9,5 aí, acho que tem algumas coisinhas assim que eu não curti, tá ligado? Mas é nota 9,5, é um clássico da Marvel, né? Pra quem não tem muitos, né, qualquer coisa que se sobressai, vira um clássico, né?
Bom, eu gostei muito, cara. Eu gostei das duas. Eu não vejo nenhum grande problema em nenhuma. Eu acho a narrativa perfeita. Eu não gosto de retcon aqui. Eu acho que foi o melhor retcon que já foi feito na história. Assim, foi bem encaixado tudo. Eu acho que o que tem de melhor é realmente essa mudança que provocou e o boss da Marvel de bancar. Falou, vai lá, pega e faz, e pega inimigo, põe junto. Eu acho que essa mudança de paradigma de mutante contra mutante toda hora e pegar eles e juntar numa nação só forte, eles contra todo mundo, mesmo não necessariamente tendo que atacar, mas preparados para isso. Essa mudança no estigma dos X-Men, né? Já tem 60 anos, foi muito legal. E o pior é o pessoal morrendo e nascendo dos ovos, assim. Eu entendo, eu acho legalzinho e tal, mas o conceito meio Altered Carbon, naquele sexto dia do Schwarzenegger, é difícil de colocar na minha cabeça, de não, são eles e não são o navio de Teseu, essas paradas aí. Eu acho meio esquisito ainda, não consigo entrar não. Mas eu dou um 10 também, eu gosto muito. Eu acho que é a melhor coisa já feita com os X-Men todos, com os mutantes todos, como eu já disse. Adoro me repetir durante o vídeo. Rino, obrigado mesmo pela presença, cara. Você não sabe o quanto é incrível ter você aqui. Todo mundo fãzão. Paulinho, acho que tem uma foto tua, assim, vou gravar hoje, ele pede a bênção para assistir teus vídeos, vem gravar com a gente. O espaço é teu agora, fica à vontade, o tempo que você quiser, fala de todos os seus projetos possíveis, cara, e só gratidão aí, obrigado mesmo por essa moral. Valeu demais, valeu o convite, valeu o carinho aí de vocês também. Para me encontrar, então, para quem não me conhece, nas redes sociais, Nerd All Stars, principalmente no YouTube, vídeos lá praticamente 3 vezes por semana. E para quem quer me conhecer fora também do nicho vídeos, tem o meu quadrinho que está sendo publicado pela Guará, o Omerta, que está sendo lançado no Almanac da Guará, volume 10, 11 e 12, tá lá o meu quadrinho escrito por mim mesmo, com uma equipe fantástica aí desenhando, colorindo e finalizando. E é isso. Show de bola. Você volta para falar do teu quadrinho aí também, conversa mais extensa, falar da tua carreira, tudo aí, principalmente dessa parte dos quadrinhos aí. Vai ser um prazer se você aceitar o convite. Eu já faço logo quando tá gravando para não negar. Fechou. Quando terminar, tá gravado, são 6 edições. Né? São 6 edições, faltam lançar mais 3 agora, na segunda temporada do Almanac. Uhum. E aí, fechando as 6 edições, a gente volta aqui para falar um pouco mais. Show de bola. Anota aí, Paulinho, pelo amor de Deus, depois cobra ele. Mas é isso aí, galerinha. Obrigado aí pela presença, esse papo foi muito da hora, acho que foi um dos melhores que a gente teve sobre uma história boa, né? A gente veio aqui para descer o hate, né? Finalmente, aquela coisa. Muito bom, muito bom. E é isso aí, deixa aquele likezinho, deixa nos comentários também, curtiu, não curtiu a ideia, curtiu ou não curtiu a história, já leu, não leu, cagou pros X-Men, venera o Rhino também, caga pra gente, não tem problema, a gente aceita, todo mundo faz isso, e a gente vai nessa, tá? Beijos, abraços, paz, tchau pra todo mundo. Valeu.